Pernambuco, a voz da cidade. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga, Brasil conhece. A Rádio Itaenga FM apresenta, a partir de agora, o programa Itaenga Notícias. Informações, notícias, prestação de serviço, utilidade pública. Tudo isso bem na hora do seu almoço. Itaenga Notícias, o seu jornal do meio-dia. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade. Muito bem, você amigo, você amiga ouvinte que está aí em casa acompanhando a gente pelo rádio e também pela internet, nos nossos portais aí, nos nossos sites, aplicativos e também nos perfis no Facebook. Também tem um público que dentro de breve também vai estar acompanhando os nossos materiais, as nossas entrevistas no Instagram da Folha Itaenguense e também no nosso blog Júlio Filho no canal do YouTube, né? Quem perde a entrevista na hora ao vivo, não se preocupe, você também vai ficar conferindo nos nossos demais canais digitais. Programa Itaenga Notícias é quinta-feira, hoje 9 de julho de 2026. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência, você em casa, você no carro, no trabalho, acompanhando a Itaenga FM, 19 anos, levando informação, entretenimento. Temos aqui a parte da espiritualidade, a parte cultural, um amigo em cada horário. Essa é a programação de cada ouvinte que acompanha, quer seja perto ou longe. A nossa rádio que hoje, além de alcançar todo o município, chega também pela região aqui da Mata Norte, chega no estado de Pernambuco em peso, através dos sites e aplicativos, o mundo inteiro. Você pode ter acesso de qualquer parte desse mundo. Hoje estamos com a doutora Ana Paula, é psicóloga, ela que representa a Climed aqui em Lagoa do Itaenga. Um abraço aí para o nosso amigo doutor Emiliano Barata, né, que é o fundador, o diretor-geral da Climed aqui em nosso município, como assim ela está presente em alguns municípios da região. Ana Paula, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui hoje com a gente para falar com a população itaenguense, principalmente para as mães e os pais, né, que têm seus filhos na fase escolar. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Puxa o microfone um pouquinho para você, assim, pronto. Fique à vontade. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, itaenguenses. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante, né, para psicoeducar os pais no dia a dia das crianças aí nas férias. Mas quem é de fato a doutora Ana Paula? Você é daqui de Lagoa do Itaenga, você tem parentes aqui. Fala um pouquinho da sua trajetória, da sua biografia, um pouquinho para a gente conhecer você um pouco melhor. Joia, perfeito. Eu sou Ana Paula, né? Tenho parentes aqui em Lagoa do Itaenga. Moro em Recife atualmente. Sou psicóloga clínica dentro do campo da psicologia. Atendo crianças, atendo jovens, adultos, casais. Psicologia, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tenho especializações também voltadas para o autismo, para o TDAH, que são transtornos bem atuais na nossa sociedade, né, em meio às crianças. E também estou me formando em neurociência, que é a parte que estuda a questão cerebral, as estruturas do cérebro, o comportamento também. Há quanto tempo você atua na psicologia? Certo. Estou aí há 10 anos na profissão, encantada, né? É um lado que eu sempre gostei, eu sempre fui apaixonada, escutar o ser humano, cuidar do ser humano, estar à disposição do ser humano. Então, eu estou há 10 anos aí atuando em psicologia clínica e em vários âmbitos também, com crianças, em escolas, em clínicas multidisciplinares também, trabalhando com crianças autistas. Esse é o nosso programa de hoje, nessa conversa ao pé do rádio, falando para você, papai, para você, mamãe, que está nos acompanhando. Agora, doutora Ana Paula,
quais são os reais riscos, né, que a gente está agora no mundo digital, né? Quando a fase adulta é um nível, né? A fase ali da criança e da adolescente é outro nível, né? A partir de que momento os pais devem permitir ali o uso de telas? Agora tem o período de férias escolares, né? Onde inclusive também temos uma lei aí que o próprio governo restringiu que a criança, o adolescente pudesse levar os telefones para as escolas, né? E em casa, como que os pais devem controlar aí o uso de tela pelos filhos, pelas crianças e adolescentes? Joia, Júlio. O que acontece, né? Hoje as telas, elas fazem parte da vida das nossas crianças, não só das crianças, como dos adultos também, dos idosos, acaba sendo uma diversão para as crianças, para idosos, para adultos. Porém, o uso de telas, ela tem os seus malefícios, né? Que acabam trazendo, em alguns casos, para as crianças, principalmente, porque tem um cérebro muito novinho, tem esse desenvolvimento que a gente chama de cognitivo, é o desenvolvimento de aprendizagem, da atenção, muito novinho ainda, então acaba interferindo nessa evolução. Então, atualmente, você bem colocado que as escolas proibiram, né? A lei proibiu que as escolas deixassem o uso de celular, porque é algo que acaba atrapalhando, de fato, a aprendizagem, o prestar atenção na aula, o desenvolvimento. E em casa, nas férias, como segurar essas crianças em casa nas férias sem a tela? A Sociedade Brasileira de Pediatria, o que é que ela traz? Que crianças até 2 anos de idade é 0 telas. Crianças de 2 a 5 anos é no máximo 1 hora de tela. Criança de 6 a 10 anos, no máximo de 1 a 2 horas de tela por dia. E por que essa limitação? A tela é ótima, né? Ela traz entretenimento para a criança, traz conhecimento. Porém, a luz, que a gente chama de pixel, que é essa luz que tem na tela, ela acaba entrando pelos olhos, pudéssemos ser de forma mais simples, e afeta o cérebro da criança. E com isso impacta diretamente no desenvolvimento, tá? No desenvolvimento dela cerebral. E aí eu vou trazer alguns exemplos, né, para que fique mais claro, e vocês de casa vão perceber que acaba influenciando no dia a dia da criança. O que acontece? Afeta no atraso da fala. Mas por que no atraso da fala? Porque na tela, quando ele está assistindo o desenho dele, ele pode acelerar. Então, o bonequinho lá que está falando, ele pode trazer uma fala de forma mais acelerada. E a criança, às vezes, não consegue acompanhar. Então, alguns pais chegam para mim e dizem: não, Ana, porque o meu filho está com a fala atrasada. Primeira coisa que eu pergunto: quanto tempo de tela ele usa? Criança que eu digo, 2 anos, que a gente sabe que hoje, 1 ano, a criança já nasce mexendo no celular. Já nasce hoje com um chip de memória no cérebro. É verdade. Então, isso nesses primeiros anos, nessa primeira infância, atrasa muito esse desenvolvimento da criança. Por quê? Hoje tudo a gente quer assistir acelerado, quer assistir mais curto, quer tudo muito mais rápido, a gente não tem mais paciência. A gente estava conversando, né, Júlia, sobre isso. Que as crianças hoje e adultos não têm mais paciência de esperar uma longa história. Então, eles aceleram. E aí, a nossa forma de funcionar normalmente não é acelerada, né? O nosso cérebro, ele manda o comando para o corpo para que o corpo possa responder. Então, isso é na fala, isso é no movimento. E quando isso passa a ser de forma acelerada, é como se atropelasse. E não há esse desenvolvimento. Então, ocorre o atraso da fala, a atenção. Às vezes, a criança, ela fica meio que desatenta, meio, como dizem, né, no mundo da lua. Mas é por quê? A atenção está muito mais voltada para o celular, que é muito mais atrativo. Ele pode mexer, ele tem autonomia, ele pode botar o desenho que ele quer. O desenho é mais legal do que estar ali no dia a dia convivendo. Então, acaba que traz essa questão da atenção que impacta diretamente na escola. Crianças que passam muito tempo no celular, se você prestar atenção, você reduzir o uso de tela, ele vai melhorar o desempenho escolar. Porque ele acaba ficando na mente, né, os desenhos que assiste ou o jogo, principalmente jogos. Jogos é que ele traz uma adrenalina muito grande para a criança, só que ela está sentada.
Uma coisa é quando eu estou brincando de correr e essa energia eu coloco para fora. Mas quando eu estou no jogo, o meu cérebro ele está ali movimentando rapidamente, só que eu estou parado. Então a criança fica ansiosa, fica agitada e fica com falta de atenção. Então esse uso de telas também impacta diretamente nessa parte do aprendizado e da atenção. Tem uma coisa muito importante, né, pais, que eu queria trazer para vocês sobre a saúde emocional das nossas crianças. Que antes a gente dizia assim, é birra, isso é malcriação. Só que hoje a gente percebe que isso aumentou muito. Por quê? Quando se tira o celular de uma criança, eu já ouvi muito dizer assim, tirou o celular, o mundo caiu. Tirou o celular, a criança entra numa crise. E de fato é isso que acontece. Porque se torna um vício, cada vez mais eles querem mais. O pai e a mãe acostumou, né? Isso, muitas vezes há o costume, porque eu entendo, Júlio, a rotina do dia a dia dos pais é muito cansativa. Então, às vezes, para dar atenção a 1, 2, 3 filhos, então dá o celular ali, só que 1 hora a gente no celular, que a gente pensa que é 1 hora, passa 2, 3, a gente nem percebe. Se a gente for pensar por nós adultos, vamos pensar a gente lá no Instagram, a gente passa 1 hora, 2 horas, quando vê, eita, passou o dia. E isso traz um cansaço mental muito grande para a criança. Se a gente for comparar conosco, se a gente passar o dia todo no celular, né, ou a metade do dia, a gente vai estar cansado à noite, mentalmente, tá? Então, essa saúde emocional e comportamental, né, que eu quero trazer para vocês, ter atenção a isso nas nossas crianças. Por quê? Crianças expostas demais às telas, o que acontece? Elas apresentam maior irritabilidade, eles ficam irritados muito mais fácil. Por quê? Porque você tirou algo que é atrativo. Hoje não é mais tão atrativo ir para a rua brincar. Hoje o mais atrativo é ficar no celular dentro de casa. E isso é um perigo para as nossas crianças. Por quê? Futuramente elas serão adolescentes. E como é que está esse vínculo social? Como é que estão essas amizades? E as amizades ficaram só nos jogos eletrônicos? Então, esse sair de casa, esse passear, como é que está? Então, essa questão, se a gente parar para pensar, a criança de hoje, ele é o adolescente de amanhã, essa parte dele ir para a sociedade e conversar é muito importante. Tá? Então, traz muita irritabilidade, ansiedade. A criança fica muito ansiosa quando vai pegar no celular, não consegue dormir direito. Dentro desse tema que você abordou agora, doutora, tem inclusive aqui uma intervenção de um ouvinte também que está acompanhando o programa, e ela diz: doutora Ana Paula, boa tarde. De que forma, na verdade, o uso excessivo de telas nas férias pode contribuir para a ansiedade e depressão em adolescentes? Não bastou ali o vício na internet, ainda vem essas duas enfermidades, né, da mente, ansiedade e depressão. Isso, perfeito. Então, nas férias, porque aumenta mais o tempo de telas e eles se fecham mais. Uma coisa que os pais precisam estar atentos também são os jogos eletrônicos. Às vezes tem uma pessoa lá do outro lado do joguinho eletrônico e que não é uma criança, né? A gente vê constantemente isso nas notícias, que tem adultos do outro lado se passando por criança e aí trazendo conversas, né? Trazendo desafios para essas crianças e esses jovens e colocando em risco a vida deles. A questão da depressão. Os adolescentes hoje, eles se voltam muito para o espaço deles. Se parar para pensar, eles ficam muito dentro do quarto com o celular na mão. Então, isso contribui muito, porque os pensamentos, eles não compartilham mais com os pais, com os familiares, ficam dentro da mente deles. E muitas vezes, eles ficam com esses pensamentos ruins, compartilham com desconhecidos. E a gente sabe lá o que é que esses desconhecidos estão falando para eles. Então, ter esse acompanhamento, ter essa limitação do uso das telas em adolescentes também, é muito importante, principalmente quando eu disse assim, criança se torna adolescente, porque se a gente não dá o limite na criança, quando chega na adolescência fica mais difícil. Então, no final, Júlia, eu vou trazer algumas dicas de como os pais tentar tirar um pouco essas crianças e adolescentes das telas para ajudar, certo? Tem aqui mais questionamento sobre esse tema. Como as redes sociais durante as férias intensificam comparação social e baixa autoestima nessa fase, né? Que tá ali sempre incluso, antissocial, né? Que isso aí contribui muito, quanto mais ficar preso, né, doutora, dentro de casa,
que não quer se socializar. E aí? Essa questão da baixa autoestima é bem presente, né, no uso de telas, no uso de rede social. Porque na rede social, ninguém vai postar que tá muito mal. Só em alguns momentos até acontece, mas na maioria das vezes as pessoas postam suas melhores fotos, seus melhores momentos. Então, a pessoa que está mal, o adolescente que está mal, o adolescente que está depressivo e vê as pessoas postando coisas boas, ele vai pensar, a minha vida não vale nada. A minha vida é péssima. O do outro é que é bom. Então, ele acaba cada vez mais impactando na autoestima. Principalmente quando se torna uma questão de beleza. Hoje, as fotos nos Instagrams, a maioria é com filtros. Quase ninguém posta fotos mais normal, né? Sem botar filtros do Instagram. Então, tem uma beleza artificial. E aí o jovem olha para o espelho, olha em casa e diz, não, eu sou muito feia, eu sou muito feio, eu sou horrível, eu não vou atrair ninguém. Então, isso impacta diretamente na questão da autoestima deles. Então, por isso é importante os pais, os responsáveis, conversar com seus filhos, quando perceberem que eles estão se isolando. Né? Porque o índice de suicídio que a gente tem entre jovens é imenso. Vem aí o setembro, que a gente fala muito do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, e tudo começa nessa comparação, tudo começa nesse mergulhar na rede social e nesse mundo de fantasia que foge totalmente da realidade. Né? É a casa, é o passeio que o outro fez, que eu não consigo fazer, e tudo isso impacta. O amigo Carlinhos está ligadinho com a gente aqui pelo bairro do Matadouro e ele questiona: doutora, o uso prolongado de telas pode aumentar irritabilidade e dificuldade de regulação emocional? Por quê? Para a criança e o adolescente. Eu tenho aqui 3 crianças e um adolescente em casa. Uhum. Sim, aumenta bastante, porque traz uma exaustão mental. Tá? Quando a criança passa muito tempo na tela, o que acontece? Ela fica vidrada naquela luz intensa que a gente chama de luz azul, tá? E aí aquilo cansa, exausta o cérebro dela, fica muito cansado. Então, quando tira, ele não tem mais paciência para esperar nada do dia a dia. Então, qualquer coisa ao redor dele que demore mais um pouco, ele vai ficar irritado, ele vai quebrar as coisas, ele vai fazer birra, vai responder aos pais de forma mais agressiva, tá? Exatamente por causa disso. E que juntamente a essa irritabilidade vem a ansiedade, tá? Por quê? Lá, mais no início da minha fala, eu trouxe de ser tudo rápido, tudo acelerado. Só que na vida real a gente precisa de um tempo para esperar as coisas. Só que na tela eu pulo o desenho, eu pulo a música. Tem crianças que nem terminam o desenho, eles ficam pulando constantemente ou então assistindo os vídeos mais curtos do YouTube, do Instagram, porque é muito mais rápido. Então, quando ele vem para a vida real, que ele precisa esperar terminar o almoço, ele precisa esperar o irmão terminar algo para ele continuar, então ele não quer. Então ele fica irritado e com essa ansiedade e irritabilidade afeta o aprendizado, afeta demais o sono. A criança fica com sono agitado, não consegue dormir direito. E aí, para o adolescente também tem essa questão, porque a adolescência por si só, ela já tem uma troca de hormônios, onde dentro do corpo do adolescente, onde traz confusões, né, dentro da mente, comparações com os outros amigos, baixa autoestima. E com o uso excessivo de telas, eles acabam ficando muito mais irritados, muito mais estressados, né, e ansiosos, e em alguns casos tendo até crise de ansiedade. Como identificar se o adolescente, doutora Ana Paula, está ali usando as telas como fuga, estratégia de enfrentamento para os problemas? Sim, perfeito. Pergunta maravilhosa. O que acontece? A gente começa a observar a mudança no comportamento do adolescente, né, e da criança também, quando ela começa a se isolar. É o primeiro ponto. Não quer sair, né? Lugares que gostava de sair. Eu sei que adolescente às vezes não quer sair muito, quer ficar muito em casa. Mas tem lugares que eles gostavam de sair e não quer sair mais. Então, esse é um dos primeiros pontos, quando os adolescentes começam a fazer as coisas, deixar de fazer as coisas que eles faziam antes. Então, ficar atento a esse primeiro ponto. Outro ponto que é bem importante e que às vezes a gente não se atenta é mudanças nas vestes. Às vezes, eles começam a usar, meninas, maquiagens muito escuras. Meninos, às vezes, começam a usar muito boné em cima do rosto, roupas muito escuras. Então, não estou dizendo que são todos, tá, gente? Mas isso são indícios de que a criança e o adolescente não estão bem.
E aí, com isso, ele começa a se isolar dentro do quarto, começa a fugir para a rede social e fica muito conectado com o celular. E lembrando, doutora, que eles buscam, né? Muitos aí têm buscado, não é a rede social normal, não. É aquela rede social dita anônima. Sim, exatamente. Principalmente nos acessos anônimos, bem colocado, Júlio. Que os acessos anônimos, né? Que a gente tem a página anônima, né? Oculta, que eles acessam, os pais às vezes não conseguem ter esse acesso, porque apagou ou foi embora o histórico. Né? E acaba sendo algo muito perigoso, porque os pais não sabem o que é que está acontecendo do outro lado. E aí, como eu falei antes, às vezes tem pessoas do outro lado dos jogos, né? Observar o que eles estão assistindo, né? Às vezes os desenhos que eles assistem trazem mensagens subliminares que os pais não percebem, tá? Então, ficar muito atento a isso. E quanto a essa questão da fuga, o adolescente começou a se isolar no quarto, chama para conversar, pergunta o que está acontecendo, se quer compartilhar com alguém. Se não quer compartilhar, porque às vezes é algo muito pessoal, tem vergonha dos pais, pergunta se quer ir para um profissional de saúde mental, porque esse profissional vai ajudar ele a entender essa fase, já por ser um profissional e ser alguém desconhecido, né? Porque quanto mais deixar de lado, mais se agrava a situação. Estamos ao vivo hoje conversando com a doutora Ana Paula, é psicóloga, atua ali na Climed, em nosso município, exercendo aí um trabalho excelente. E ela estreou hoje, né? Ela falou aqui nos bastidores que estreou hoje. Então você, pai, você, mãe, de repente quer que o seu filho seja ali assistido por uma psicóloga de fato renomada. Nós temos um aqui, viu? Chegando por aqui pela rádio, né? Com esse tema importantíssimo, né? Ela que hoje está falando para os cuidados da criança e do adolescente no uso de telas. E chegou aqui mais uma perguntinha que diz o seguinte, deixa eu ver aqui, qual o efeito do uso de telas até tarde no sono e consequentemente na atenção, memória e o humor do adolescente, né? Que muitas vezes até o próprio adulto, né, quer extrapolar os limites, né? Deixa de dormir um pouco mais para ficar ali agarrado no telefone e muitas vezes apaga as luzes, né? Piora mais a situação, né, doutora? É verdade, sim. É isso mesmo, Júlio. Nós temos no nosso corpo um hormônio, que é o hormônio do sono, chamado melatonina. Esse hormônio ele tem uma alta produção das 6 horas da noite às 22 horas, certo? Então, o que é que acontece? Normalmente, os adolescentes querem dormir 1 da manhã, 2 da manhã. Alguns casos até viram a noite no celular, troca o dia pela noite porque está de férias. Só que o que a gente precisa entender é que o sono da noite não é o mesmo do sono do dia. O sono da noite é um sono reparador, né? O sono as células do nosso corpo, da mesma forma que elas trabalham durante o dia, nós temos células no corpo que trabalham durante a noite. Se eu impeço dessas células trabalharem durante a noite de forma correta, né, enquanto eu durmo, o que é que vai acontecer na minha saúde? Eu vou baixar a imunidade, eu vou adoecer e outras coisas vão acarretar não só na mente, como no corpo também. E o que é que isso vai acontecer? Eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar irritada fácil, porque eu não dormi a quantidade de sono, que é estipulado de 8 horas por dia. E a gente precisa entender uma coisa, que o sono, eu não vou abatendo o sono. Se hoje eu durmo 4 horas só de sono, amanhã eu vou ter as 8 horas que dá para eu dormir, fora as 4 horas que eu não dormi hoje. Então, o sono, quando a gente não dorme bem, a gente atrapalha a concentração, a irritabilidade. Se a gente pensar em nós como adultos, quando não dormimos direito dá dor de cabeça, a gente fica irritado fácil. Então, os nossos adolescentes hoje, eles estão nessa rotina de dormir pouco para ficar no celular. Então, atrapalha a concentração, a irritabilidade, eles ficam com falta de paciência e interesse no mundo real. E quando acordam, já vão para o celular novamente. Então, se parar para observar, alguns adolescentes vivem feito um zumbi. Eles passam o dia, né, mas o foco é o celular. E a vida real, o mundo real, as relações sociais, eles deixam de lado. Doutora, agora os pais, né? Dê um recado para os pais também, né? Será que eles também não têm contribuído de maneira direta para que o adolescente, a criança, o pai e a mãe é o exemplo, é o espelho do filho? Será que eles não têm contribuído para
todo esse desmantelo na vida da criança, do adolescente. Atenção, papai, atenção, mamãe. Você que tem que dar o primeiro passo. Você tem que ser o exemplo dentro de casa para que não tenha dor de cabeça mais para frente. É verdade, né? Não tem mais aquele ditado, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Hoje, nossas crianças e adolescentes, elas observam todos os movimentos dos pais irresponsáveis. Então, automaticamente ele vai imitar. E alguns deles ainda perguntam, sabe, Júlio, se você pode, por que eu não posso? Eu escuto, inclusive, de pacientes que eles dizem, minha mãe passa o dia no celular. Então, assim, mas é porque eu trabalho com o celular. Explica para ele. Olha, eu estou no celular porque eu estou trabalhando. Não é uma diversão, nem estou vendo besteira. Explique para ele que ele vai compreender. Então, o primeiro exemplo, pais e responsáveis dos filhos de vocês são vocês. Então, não adianta proibir se eu não dou o exemplo. Sabe? Então, mas eu não pego no celular e meu filho pega. Então, como é que está sua esposa? Como é que estão os maiores da casa, os adultos? Vivem no celular e nas redes sociais? Então, a gente precisa primeiro se corrigir para poder corrigir o outro, né? Para ficar mais fácil de corrigir o outro, na verdade. Doutora, e quando a gente vê que essa questão de rede social, criança, adolescente, está ficando cada vez tão sério, tem muitos países, inclusive o Brasil já vem adotando, o governo está fazendo a parte dele, né, que agora vai restringir, e já está acontecendo já, né, que o menor de idade não pode ter rede social, né? Mas ainda assim tem pais, né, que estão driblando ali, buscando inserir de todo jeito a criança, o adolescente, porque tem que estar conectado. E assim, precisa proteger nossas crianças e adolescentes desse mundo tão conectado, né? O excesso sempre estraga. Então, as telas, a rede social é algo que veio para agregar, sim, é algo que traz informações. Hoje a gente busca a informação mais rápido, né, pela internet, só que a gente precisa ter o limite, né? Como tudo na vida, a gente precisa ter o limite para que não se estrague. Então, quem é que está por trás dessas redes sociais das crianças? Né? A gente vê tanta criança de menor com rede social, com Instagram. Quem é que está por trás? Quem é que fala com eles? Quem é que aconselha? Quem é que manda apagar a conversa para que os pais não vejam? Então, cuidar das nossas crianças e adolescentes, né? Para que os cuidadores, os responsáveis, os pais, é de grande importância para que a gente não tenha, Júlio, adultos doentes na sociedade amanhã. Tem aqui uma perguntinha do nosso amigo Sebastião, tá aí na Vila Boa Esperança, e ele lança aqui a seguinte pergunta. Deixa-me ver aqui, você ouvindo o nosso programa Itaenga Notícias 98.5. Doutora, quais sinais mostram que o uso de telas já virou um padrão compulsivo e não só um hábito de férias? Quando a criança, né, ela não consegue, você pega o celular, o uso, dependendo da idade da criança, como eu falei inicialmente, mas normalmente é de 1 a 2 horas por dia. Quando ultrapassa esse tempo e a criança não aceita entregar o celular sem birra, sem malcriação, sem chateação, outro ponto importante é a ansiedade. A criança fica ansiosa antes de pegar no celular, ela fica sem conseguir se concentrar, né, no mundo real dela. Você fala e ela fica em outro mundo, né, fica sem estar atenta. A criança, as notas na escola dessa criança, como é que está? Né, está sendo impactado, porque às vezes trazem que a criança tem transtorno, mas muitas vezes não é o transtorno, é o uso excessivo de telas. É tão interessante isso, Júlia, porque muitas vezes chega no consultório e faz, porque a criança tem tal transtorno. Quando a gente vai observar a vida de telas, é imensa. Então, se a criança fica de 1 a 2 horas na tela e entrega o celular tranquilamente, e antes de pegar esse celular não fica ansioso, roendo as unhas, nervoso, irritado, tudo bem. Mas, porém, se ela tem esses comportamentos, principalmente de irritabilidade, a criança que fica irritada por pouca coisa. Quando o uso de telas deve ser, essa aqui já foi né, Notão? Quando o uso de telas deve ser considerado um problema clínico, problema de saúde, e não só um hábito ruim na vida da criança e do adolescente. Pronto. Quando essa utilização das telas, ela traz um descontrole social. E que descontrole social é esse? Né? Não consegue desenvolver uma conversa na vida real, né, com pessoas da sociedade, quando impacta diretamente nos estudos, quando a escola chama para conversar sobre o aprendizado,
quando a criança ou o adolescente se irrita e traz respostas muito ríspidas, muito bravas para quem está mais próximo. Então, quando o adolescente ou a criança se isola, principalmente o isolamento, pais, fiquem atentos ao isolamento dessas crianças e adolescentes. Por quê? Esse isolamento diz características que ela não está bem. Porque quem está bem quer viver no meio da família. Se está isolado, não, porque ele é muito calado. Mas por que ele está muito calado? Ter todo o cuidado com esse isolamento. Então é importante procurar um profissional para ajudar essa criança, esse adolescente, que possivelmente pode estar em sofrimento, mas às vezes é algo tão pessoal deles que eles têm vergonha de falar para os pais. Então, procurar um profissional para conversar, para entender, para dar esse suporte é muito importante. O tema é muito bom, né? Foi um tema realmente que a doutora Ana Paula esclareceu tintim por tintim. O nosso programa está chegando ao final, mas a doutora Ana Paula também deixou aí em meio a essa entrevista que iria passar algumas dicas importantes para os pais, né? Em relação aos filhos aí que tem o costume, né, de ter um apego muito grande aí ao telefone e às telas no geral. Isso. A princípio, gente, seria conversar. Conversem com seus filhos. Não deixem que a rede social seja o melhor amigo dos seus filhos. Os melhores amigos dos seus filhos são vocês, tá? Segundo ponto, rotina. Rotina é algo muito importante na vida da criança e de um adolescente, porque mente vazia, a gente faz besteira. Então, não deixar as crianças e adolescentes desocupados. Coloque em curso, como ele está na escola, ele tem a rotina da escola. Nas férias, qual é a rotina? Faz programas com eles, passeios, faz com que ele faça atividades dentro de casa, façam compensações. Olha, se você forrar sua cama, varrer a casa, lavar os pratos, fazer isso e isso, no final eu deixo você usar 1 hora ou 2 horas do celular. Para que ele entenda que ele tem responsabilidades. Isso também para as crianças. Ensina a criança a forrar a cama dela, levar o prato para a pia. Então, começa a dar as atividades e ensinar que primeiro vem as obrigações e depois vem as diversões. Tá? Para que possa ajudar essas crianças e também aos pais a entender que primeiro eu preciso fazer a obrigação e depois eu vou ter 1 ou 2 horas. Fazer combinados. Não vai mais ficar 4, 5 horas no celular. 1 ou 2 horas, tá certo? Só que aí essas outras horas vocês precisam preencher com outras coisas. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui, foi bem esclarecedora, foi bem proveitosa, né? E eu creio que dentro de breve a gente pode ter aí um novo encontro com a sua pessoa, se assim for do seu desejo. Com certeza, estaria aqui à disposição. Eu que agradeço, né, ter aberto as portas para a gente falar de um tema tão importante. O ouvinte que está aí, quiser me seguir, o meu Instagram é psicóloga.anasilva. Fiquem à vontade, tá? Também estou começando a atender, como o Júlio falou aqui na Climere. Fique à vontade também para entrar em contato lá, para que a gente possa marcar uma sessão e possa conversar ou levar os filhos de vocês. Um grande abraço. E a gente lembra também que a doutora Ana Paula, ela veio aqui no nosso programa, mas só que essa não foi a primeira entrevista dela num veículo de comunicação. Ela já é expert, viu? Então ela é uma pessoa ali desenrolada também, que busca dentro do seu coração levar a mais pura mensagem a você pai, a você mãe. Então a gente encontra ela num próximo momento aqui em nosso programa Itaenga Notícias. Doutora, precisando desse espaço, sendo do desejo que estiver no seu coração, fique à vontade. Estou à disposição, tanto para você como para todos os itaenguenses. Um abraço, gente. Vem aí o bloco de apoio cultural, depois tem a presença também do comunicador Alegria, Manuel Antônio, na tarde super brega. E amanhã, pela permissão de Deus, estaremos por aqui com você no Itaenga Notícias. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece.